Olá, tudo bem? Nós estamos voltando com a segunda edição do programa Compras e Licitações. Programa que teve a estreia dias atrás e a gente convidou para permanecerem conosco, para voltarem ao programa, para dar continuidade às explicações sobre como funcionam o Departamento de Compras e o Departamento de Licitações aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, os mesmos convidados que estarão também presentes nas próximas edições, assim como outros convidados quando se tratar de um assunto específico, como por exemplo a questão da usina fotovoltaica, que terá uma licitação logo, logo. Eu começo apresentando mais uma vez, ela que nos dá o prazer da presença, a Sofia Rocha Lima, que é diretora de Gestão e Compras da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Oi, Paulo. Oi, obrigada Sofia. pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer receber você mais uma vez, para as suas explicações. Também recebo com muito prazer o Rodrigo Gabriel Moisés, que é diretor de licitações da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Paulo. Prazer estar aqui novamente. Obrigado, prazer também em recebê-lo. Aliás, no programa anterior, a gente até encerrou com uma fala sua. Me permita agora a Sofia, para a gente dar continuidade. Você que assistiu o programa na semana passada, o Rodrigo falava sobre o processo de licitação e explicou as várias modalidades que existem de licitações e restam algumas perguntas que eu tenho certeza que o telespectador gostaria que fossem feitas. Eu posso começar com elas? Sim, eu concordo. Tá bem. Quando você começou a explicar sobre o edital, no qual vocês especificam todas as exigências que são feitas para os fornecedores, me ocorreu uma pergunta que eu faço agora, que é a seguinte: quando vocês fazem, digamos, uma licitação, para ficar bem fácil de fazer, quando vocês fazem uma licitação da usina fotovoltaica, vocês examinam detidamente os fornecedores que querem se habilitar para essa licitação? Vocês examinam, por exemplo, se ele é um empresário dessa área de usina fotovoltaica ou, de repente, um empresário que vende somente pneus. Ele pode se habilitar a essa licitação? Porque a gente vê muito frequentemente no nosso país licitações que a gente acha um absurdo. Mas, por exemplo, quando se tratou de licitar vacinas, teve empresas de outros ramos que se habilitaram e ganharam uma licitação. E assim ocorre em todo o Brasil. Como é esse rigor que o seu departamento tem para que isso não aconteça? Quem vende pneu, de repente, se habilitar para vender uma usina fotovoltaica que ele não tem, que ele nunca vendeu, mas vai vender para a Assembleia. Como é que vocês examinam isso? Então, Paulo, a empresa, para poder vender para o setor público, ele tem que fazer um cadastro. Sim. Ele tem que cumprir uma série de requisitos. Os principais requisitos são 4. Primeiro, habilitação jurídica. Então, ela tem que demonstrar que tem um CNPJ e o seu objeto social é pertinente àquele que está sendo licitado. Então, ele tem que preencher os critérios de habilitação jurídica. Segundo, regularidade fiscal. Ela tem que demonstrar que tem as certidões de quitação com o poder público, federal, estadual e às vezes até municipal, dependendo da licitação. Que ela não deve para o poder público regularidade com a Previdência, com a Receita. Terceiro, ela tem que ter uma habilitação financeira, ela tem que demonstrar que ela tem sustentabilidade financeira, ela tem que demonstrar que ela tem um fluxo de caixa, que ela não está em estado pré-falimentar, que ela tem um fluxo de caixa para sustentar aquela contratação e, por último, ela tem que demonstrar que possui qualificação técnica, ou seja, que ela tem preparo técnico para prestar esse serviço ou para ofertar aquele objeto. Sendo que, para serviço, essa qualificação técnica, nós podemos, inclusive, exigir atestados de que ela já realizou os mesmos serviços ou serviços semelhantes, pertinentes àquele que a gente está licitando. Então, se ela não preencher esses critérios jurídicos, fiscal, financeiro e técnico, ela não estará habilitada para contratar com o poder público, né? Isso antes de ela participar, naturalmente, antes dela ser habilitada para essa licitação. Então, primeiro ela envia um cadastro, é isso? Hoje, com essa licitação, a gente chama que houve uma inversão das fases. Na licitação antiga, sempre tinha primeiro essa fase de habilitação e depois julgamento. Hoje não.
Hoje, as empresas elas fazem um credenciamento prévio, elas se credenciam junto ao poder público, elas já apresentam toda essa documentação, e elas tendo um certificado de registro cadastral, elas já podem participar da licitação. Então, elas já entram e então vão participar já dos lances. E aí, depois, aquela vencedora, nós vamos conferir se realmente o cadastro dela está correto, se os documentos dela estão corretos. Para dar um pouco mais de agilidade. Eu não preciso conferir de todas. Certo. Há uma presunção de que aqueles que estão participando... Né? Presunção de que todos participaram são cadastrados. E aí, o vencedor é que nós vamos conferir realmente, item por item, se realmente preenche todas essas habilitações. Né? Tá. Quanto tempo costuma demorar, em média, uma licitação? Aí, se começar desde a fase de planejamento que a Sofia fala, exige um bom tempo, porque uma boa licitação ela precisa ser bem planejada, bem estudada. Aqui na casa, a gente tem um prazo médio, dependendo do objeto, de 6 meses. É o que a nossa norma fala. Por exemplo, se eu tenho um contrato em vigor e esse contrato vai encerrar no final do ano, no meio do ano, aquele gestor daquele contrato, aquele demandante, já tem que comunicar para a Sofia, olha, nós precisamos... vai finalizar aquele contrato, nós vamos precisar abrir uma nova licitação, se não for renovar aquele. Então, a gente precisa de um prazo médio, via de regra, de 6 meses para fazer um bom planejamento, uma boa licitação, para que a gente não corra o perigo, né, de chegar ao final de um contrato que está em execução e a gente não conseguiu licitar o outro, e a casa ficar sem serviço. Rodrigo, já ouvi fraude aqui em alguma licitação? Paulo, eu estou na casa há pouco tempo, né? E essa equipe que está comigo já tem algum tempo. A Sofia falou muito bem da equipe dela e eu posso atestar a minha também. Eu não vou competir se a dela é mais bonita que a minha. A critério de beleza não, mas eu posso atestar que a minha é muito competente. Inclusive, no programa passado você disse, licitou essa sede. Uma sede maravilhosa, uma obra vultuosa, né? Que foi objeto de muitos fornecedores que queriam, e que foi muito fiscalizado. E felizmente passou incólume, sem nenhum tipo de mancha. Né? O exemplo maior é essa bela sede que nós tivemos, que tiveram já todas as contas aprovadas. Belíssima sede, né? Nesse um ano que estamos aqui, já tivemos pedido de esclarecimento, prestamos o esclarecimento de todos, os esclarecimentos foram bem aceitos por eventuais pedidos dos tribunais de contas. Então, felizmente, isso nos deixa tranquilo, que a gente tem uma equipe realmente que é não só eficiente, competente, mas que tem uma idoneidade para trabalhar na área de licitação. É preciso isso. É preciso ter conhecimento técnico-jurídico e precisa ter idoneidade. São os 2 requisitos para trabalhar na área de licitações. Tá, vamos conhecer um pouco da sua equipe? Assim como a gente fez no programa passado com a equipe da Sofia, a gente vai conhecer um pouco agora dessa equipe que trabalha no departamento de licitações. Vamos acompanhar. O processo de licitação na Assembleia Legislativa de Goiás, como em outras instituições públicas, segue os princípios estabelecidos pela legislação brasileira. O diretor do Departamento de Licitações da Alego, Santiago Sampaio, falou como esse processo acontece. Essencialmente os procedimentos externos, a fase externa da licitação. Fazemos as publicações, tentamos dar a maior publicidade possível, para todos os interessados que tenham interesse no procedimento licitatório possam participar, bem como nós basicamente buscamos, né, a redução dos preços, né, e buscar a melhor contratação para a administração. Agora estamos com o advento da nova lei de licitações, a lei 14.133, estamos passando por um processo de adaptação para adaptar os procedimentos licitatórios da casa na nova lei, e basicamente é isso, buscando sempre a maior publicidade possível. Temos o apoio da Procuradoria também da casa, da Secretaria de Contratos, que em todas as minutas de editais, até por uma exigência legal, todas as minutas de editais tem um parecer jurídico de um procurador da casa que analisa a legalidade do procedimento.
Calma, você acrescentaria mais alguma coisa a isso que foi dito, que você já havia dito também algumas delas? Acrescenta mais alguma coisa, não? Não, então, a nossa equipe, assim como o da Sofia, é formada por efetivos e uma comissão de apoio de comissionados. A comissão de licitação, por exigência legal, tem que ser de efetivos, né? Então, a gente tem essa equipe que já está lá há um bom tempo trabalhando e é capacitada permanentemente. Então, ela passa sempre por cursos de aperfeiçoamento, de capacitação, né? O que nos deixa tranquilo para realizar o trabalho. No departamento de compras, Sofia, vem aí essa nova lei, né? Começa a entrar em vigor quando? Agora, dia 31 é o prazo limite máximo para você comprar na lei anterior. Aí, na 866. Isso. A partir do dia 31, a gente só compra na nova lei. Você se preparou também, evidentemente, e a sua equipe também está preparada para essa nova lei? Todo mundo já leu direitinho, fez um cursinho, como é que funciona isso? Sim, a gente fez um trabalho incrível, não só com a minha equipe, mas a equipe de compras, de licitação, de contratos. Quem mais treinou na nova lei? Controle interno. Controle interno, os procuradores. Então, não basta só a minha equipe treinar, porque a minha equipe faz uma parte do processo. E aí depois tem a segunda fase, que é a dele, que também é super importante e tem que ter o treinamento para todos. Porque agora, na nova lei, cada um tem um seu papel. Então, desde o demandante ele precisa te dizer o que ele quer comprar. Eu preciso... Demandante, desculpa, só para ficar bem claro para o telespectador, os demais diretores, chefes de seção, secretários... Demandante, para mim, é qualquer o que a gente chama no mercado de cliente. É uma diretoria, é um setor, qualquer pessoa que vá comprar alguma coisa, ele tem que me demandar, ele tem que dizer, eu quero comprar isso. E aí a gente vai fazer o processo de compras. O demandante, ele tem um papel importante, e aí depois passa para compras, passa para licitação, passa pelo contrato. E no final, depois que esse produto chega na casa, a gente ainda tem um papel importante, que é o gestor do contrato, que é o servidor que vai tomar conta desse contrato. Então, por exemplo, se a gente tem um contrato de limpeza dentro da casa, para tomar conta disso aqui tudo, eu tenho que ter um gestor. A pessoa responsável pode ser um diretor, pode ser um servidor, ele tem que ser um servidor para ser o gestor desse contrato. Ele ganha alguma coisa, não? A lei exige. Ele ganha uma espécie de bonificação para ele ser gestor de contrato. Ele tem que acompanhar, primeiro, o que está no contrato e se inteirar sobre o que é o contrato. Sim. Mas ele tem também a obrigação, digamos assim, de ir a campo, por exemplo, questão de limpeza que você citou. É ele que fiscaliza se a limpeza está sendo bem feita ou não? É ele. É ele? É ele. Então Na verdade, ele pode acumular duas funções, ele dá conta de fazer isso? O gestor do contrato, normalmente ele é um administrativo nesse caso, e ele tem que ter exatamente essa função, que é verificar se aquele funcionário da terceirizada está chegando no horário, se ele está cumprindo as funções dele, se aquele funcionário, que não sei se você sabe, mas, por exemplo, para fazer a limpeza de um banheiro, você tem um funcionário específico que é para aquela função, e ele tem uma insalubridade, só uma pessoa faz aquele trabalho. É esse gestor de contrato que vai lá verificar se essa pessoa está trabalhando, está usando luva, está usando equipamento EPI, está com a bota, cumpriu o horário, a limpeza está feita. É isso, cumprir o turno dele, porque aqui, eu não sei se todos sabem, mas a casa funciona de 7 da manhã a praticamente 10 da noite. Inclusive com o plenário funcionando, com sessões, com solenidades, com entrega de medalhas. E aí, essas pessoas que estão trabalhando, elas precisam dessa rotatividade da limpeza, e é esse gestor de contrato quem faz isso, que olha não só o funcionamento do trabalho
como um todo, mas assim, faltou, ele entra em contato lá com a terceirizada e diz, aquele funcionário faltou, me repõe, me manda um outro. Mas me explica como é que é numa casa desse tamanho, que tem só de funcionários, me parece que 6 mil, são isso? Em torno de 6 mil funcionários, servidores, né? Que evidentemente ocupam, por exemplo, o banheiro, como a Sofia citou, e ocupam as salas onde eles trabalham. Como é que... eu queria entender como é que se pode fiscalizar um prédio do tamanho desse, né? E com tanta gente transando para lá e para cá, e visitantes também vindo aqui. Essa casa, ao que consta, parece que recebe em torno de 15 mil pessoas por dia, é isso? É isso? Exatamente. É uma cidade, uma pequena cidade, mas é uma cidade. É um gestor só para vigiar isso tudo? Desse contrato, sim, mas tem outras pessoas na área dele fazendo esse trabalho. Mas a gestão do contrato, entrar em contato, dizer para o terceirizado que ele tem que repor um funcionário, isso tem uma pessoa só. Cada contrato é gerido por um único gestor. Assim, Paulo, vamos lá. Todo mundo é fiscal, né? Se eu uso um banheiro que está sujo, eu vou reclamar. Material que não é adequado, eu vou reclamar. Né? Então, eu penso que todos os serviços passam por esse controle social, né? Do usuário do serviço, também é um fiscal desse serviço, desse contrato. A gente até está vendo isso hoje aqui em Goiânia, né? A questão do lixo, que é um problema coletivo da cidade inteira. Você chega na sua casa, o lixo está acumulado, você percebe, você fala... Ué, o lixo continua aí desde ontem, não passou de novo, e aí isso você começa... E a população usuária é o principal fiscal do serviço, né? Sim. É o principal fiscal. Mas vamos lá. Eu queria saber dessa nova lei. Está em vigor agora 866, é isso? É anterior. A gente está numa fase de transição, como a Sofia disse, né? Hoje nós estamos com duas leis. Nós temos a lei de 30 anos atrás, que é a 8666/93, né? É de 1993, que tem um fim decretado agora para 31 de dezembro, aí ela morre, e já nasceu convivendo com essa a 14133 de 2021. Mas elas devem ter diferenças, evidentemente. Sim. A qual das duas se deve obedecer? Como é que se faz uma conciliação entre as duas? Agora a gente vai obedecer só a nova lei. A velha, ela fica para todos os contratos que já estão vigentes. Então, se eu contratei o produto limpeza na lei antiga, ela vai continuar vigente até o término desse contrato. Se o contrato, por exemplo, puder ser renovado, ele continua sendo renovado na antiga. Se eu fizer um contrato, vamos supor, de 1 ano, quando chegar lá no final desse contrato, daqui a 1 ano, acabou, eu tenho que licitar na nova. Pois é, mas e essa possibilidade de renovação? Como é que se decide isso? Na verdade, pelo contrato que você fez. Se eu fiz um contrato de validade de 3 anos, quer dizer que ele vai continuar valendo até daqui a 2 anos, vamos supor. A lei continua vigente e esse contrato continua vigente. A partir do momento que findou esse contrato, aí morre. Então, aqui na casa ainda vai continuar existindo contratos na lei antiga e contratos futuros a partir do dia 30. Aliás, a partir do dia 31 não, né? A gente já tem um pregão marcado com a nova lei de licitações e vou te dizer que a Alego vai ser a primeira do estado de Goiás a fazer um pregão na nova lei de licitações. É esse do dia 28? Isso. Esse. Sem Exatamente. querer dar um spoiler. Da fotovoltaica? Isso, sem querer dar um spoiler do próximo programa, essa primeira licitação que a Sofia diz, realmente é a primeiro pregão no estado de Goiás feito na nova lei, a Alego está fazendo, e não é qualquer pregão, é o pregão da usina fotovoltaica, que é um pregão de fôlego. Só para você ter uma ideia, Paulo, esse processo tem 7.000 páginas. Nossa. Né? Então, é um pregão de fôlego. Desculpa, processo... nossa, foi inevitado. 7.000 páginas? Isso. Né? Então, é um processo que está sendo muito fiscalizado, muito vigiado, e foi feito com muito carinho, e a gente conseguiu fazer pela nova lei já. É possível juridicamente? Deve ser, porque senão não estariam vigorando as duas ao mesmo tempo. Mas que ferramenta jurídica se utilizou? E o senhor é professor de Direito, né? Sim.
A senhora também é professora de Direito? Não, eu sou uma administradora, na verdade. Mas conhece bem, né, esse processo. Como é possível, juridicamente, duas leis que tratam do mesmo assunto estarem em vigor ao mesmo tempo? Não existe uma contradição entre uma e outra? O que é que houve de mudança então, aí? Paulo, essa lei nova é de 2021 e ela previa que ela ia ficar 2 anos para que todos pudessem se adaptar. Então, que ela entraria em vigor em 2023. Na verdade, ela já era para ter entrado em vigor no dia 1º de abril de 2023. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Aí aconteceu isso. E aí chegou o dia 1º de abril, o dia da mentira, e parece que foi uma piada pronta. Ela não entrou em vigor, passou no Congresso uma prorrogação para que ela entrasse efetivamente em vigor no dia 31 de dezembro. Porque realmente são muitas mudanças e nós aqui, Paulo, estamos preparados. A Assembleia apresentou aí, tem uma estrutura boa, pessoal bom, mas tem município pequeno aí que não está dando conta de fazer essa transição. Por isso, esse prazo de 2021 até 2023, para que o poder público se preparasse para essa nova lei. Nós nos preparamos, nós estamos prontos, mas realmente há muitas pequenas estruturas públicas, pequenos municípios que vão ter essa dificuldade de transição, apesar do tempo que tiveram para se adaptar. Sofia, você já leu essa lei? Já pegou os principais pontos, pelo menos, dela? O que é que muda de uma para outra? Por que mudar? Porque essa lei ela é um pouco mais moderna e ela dá um enfoque. Vou te dar um exemplo. Na lei antiga, para você fazer uma compra direta, por exemplo, você pode gastar 18.300. Compra direta. 18.300? Atualizado, é. E na compra agora, na nova lei, você pode gastar até R$50.700. Acho que foi atualizado agora para 57 mil. Para 57 mil. Já. Então... Aí já dá para comprar aquela chave que quebrou? São facilidades Sim. que, para o administrador, para o gestor, ela tem algumas facilidades. Ela é mais prática. Eu acho que, assim, na questão, o processo ficou mais rápido, ela acabou agilizando o processo. Só que a gente tem que se preparar. O que é esse se preparar? Primeiro que para ser mais transparente, todo o processo tem que ser documentado. Então, como que você vai documentar? Você tem que usar uma plataforma de compras. Essa plataforma de compras que você vai usar, ela pode ser a do governo federal. Aqui no estado, nós vamos usar, em parceria com o governo do estado, o Cislog. E aí, as prefeituras, elas precisam fazer isso também. Quando elas começarem a se preparar, treinar o pessoal, aí ela vai saber pequenas diferenças para trabalhar nessa nova lei e ter o benefício. O melhor dele é a agilidade no processo. A gente, assim, provavelmente vai ter processos mais rápidos. E aí eu estou falando de tempo mesmo. Na licitação, por exemplo, ele precisa de um tempo para fazer esse casamento, para correr os proclames. Ele precisa de, no mínimo, 10 dias. E aí, nessa nova lei, você facilita um pouco esse processo. Você acha boa, então, a chegada dessa nova lei? Boa. A gente só precisa se preparar, mas ela é uma lei que dá mais transparência, dá mais agilidade para o processo, facilita na compra direta. É uma boa lei, sim. Para usar uma palavra que a gente não gosta de usar, ela vai ajudar a desburocratizar, então, pelo menos um pouco esse processo. Sim, sim. Essa é a ideia. Quer dizer, a palavra desburocratizar eu gosto, não gosto da burocracia. Só para você ter uma ideia, uma diferença. Melhorar. Na nova lei, você precisa, por exemplo, na lei anterior, não sei se você já ouviu, isso é uma coisa muito comum que as pessoas falavam. Para fazer uma licitação, você tem que ter pelo menos, fazer uma pesquisa de preço com pelo menos 3 fornecedores. Você tem que ir lá, achar 3 fornecedores e tal. Na nova lei, você tem uma facilidade. Você pode procurar compras já existentes.
editais já existentes, existe um banco de preços que você também pode olhar. Uma espécie de jurisprudência, seria isso mais ou menos? Não, mal comparando, mas e o seria banco isso? de preços, assim, Já você... tem uma referência. Só para você imaginar, as compras públicas do Brasil, ela movimenta mais ou menos 16% do PIB nacional. É muita coisa. A gente está falando de compras federais, municipais, de autarquias. Essas compras que ela movimenta esse país todo, se você pega no banco de preços, que é uma coisa muito robusta, quando você cadastra, por exemplo, a sua compra, você tem fornecedor do país inteiro. E, principalmente, é uma ótima oportunidade para os pequenos e os médios, porque eles estão concorrendo com os grandes ali dentro. Então, você encontra o produto, o preço dele ali dentro, num único lugar, que facilita muito sua vida. Então, é uma boa ferramenta. Vai facilitar a vida. Você aprova, então? Eu aprovo. Você aprova, Rodrigo? Aprovo, estamos já usando, não só aprovo, como nós estamos provando e aprovando a lei já. Já estão trabalhando com ela, sim, então, já estão cientes das mudanças e tal. Sim. Né? A Sofia falou agora em número, volume de compras, né, públicas. Você tem informação sobre o volume de compras da Assembleia, especificamente? Média anual? Uma média, valor aproximado. Paulo, eu há pouco tempo eu fiz um relatório, mas eu sou péssimo de números, tanto é que minha área é de direito, né? Então eu sou péssimo em guardar números. Mas a gente fez um relatório de compras que a gente fez aqui e apresentamos para o presidente, que é austero, e a gente apresentou uma economia com as compras nesse ano de mais de 3,5 milhões. O número absoluto de compra, eu não lembro, eu só lembro do número da economia que a gente fez de compra. Economia baseada em quê? O preço médio que foi apresentado na licitação e o que nós conseguimos comprar abaixo do preço médio deu uma economia de 3,5 milhões. Durante o ano? Durante este ano. Durante o ano. É isso, né? E tudo você, telespectador internauta, pode conferir, né, para começar a se informar melhor, através do portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que, como disse a Sofia no programa anterior, né, foi considerado o mais transparente, né, de todas as assembleias do Brasil. E a gente quer também trazer essa transparência aqui para o nosso programa. Infelizmente o tempo já passou, já se esgotou de novo. Meia hora com vocês, é um prazer ter vocês falando aqui meia hora. Eu estou aprendendo muito e tenho certeza que o telespectador também está aprendendo muito. Rodrigo Gabriel Moisés é diretor de licitações da Assembleia Legislativa de Goiás. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. E você voltará com certeza nos próximos programas também. Obrigado por ter vindo. Paulo. A gente também aprende aqui nessa bancada com você. Aqui que também. Isso? Essa confusão toda aqui. Parece até que falta planejamento, mas não falta não. As coisas acontecem, né? Somos seres humanos e passíveis de erro, né, Sofia? Sofia Rocha Lima, diretora de Gestão e Compras da Assembleia Legislativa de Goiás. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Paulo. A gente acaba se estendendo mais um pouquinho, né? Mas a gente gosta de falar. Vocês explicam e acaba bem. Que a gente fala sobre alguma coisa que a gente já faz todos os dias e que para as pessoas é muito cansativo, é muito burocrático, mas a gente faz com maior amor, com maior carinho, então fica fácil. Por isso que a gente esgotou seu tempo. A gente vê isso no seu sorriso também do Rodrigo, né? Que gosta do que faz. Daqui a pouco tempo, mas gosta do que faz. A gente percebe isso só de olhar. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigada a você, Paulo. Obrigado a você, telespectador, internauta. Um grande abraço. Esse programa é reprisado durante a programação da TV Assembleia o tempo todo durante a semana. Mas na próxima semana, nesse mesmo dia e horário, a gente estará aqui de novo, de volta, com muito prazer. Grande abraço. Obrigado pela audiência.